Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lanterna da Alma. Para quem está chegando agora, muito prazer, eu sou a Duda. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. E eu tô hoje querendo falar um pouco sobre as energias de abril, né? Do mês 4, um mês que eu adoro, porque é o mês do meu aniversário, mas que para mim é o mês do Imperador, né? Que é o arcano número 4. Nós temos aqui algumas cartas das quais a gente vai falar porque elas todas convergem para o mesmo foco, que é a força do imperador. Né? Nós temos a carta da morte, 3 mais 1 é 4, né? O arcano número 13. O arcano da justiça e o arcano da força, em alguns decks, eles ocupam posições contrárias. Né? Neste aqui, a força é o número 8, 4 mais 4, e a justiça é o número 11, e em outros decks é o contrário. Mas nós temos a carta da casa, do baralho cigano, carta número 4, 13, a carta da criança, 3 mais 1, 4, 22, a carta dos caminhos, 2 mais 2, 4, e 31, a carta do sol, ninguém menos que ele, 3 mais 1, 4. Então, vou começar pelo imperador, falando da figura do pai, uma figura masculina, de uma força yang total, né? Ele que é a essência da estrutura, né? Da coragem, da estabilidade, da autoconfiança, né? Da segurança, da firmeza, certo? Da organização, da disciplina. E isso tudo, essas outras cartas também falam, né? Ele é o pai, né? Então, é o arquétipo do pai. Mas esqueça aquela figura masculina como homem, né? A gente está falando de uma energia masculina, ok? Então, ele determina as regras, os limites de atuação e ele representa a força, a determinação, né? Porque ele tem o domínio da situação, certo? Então, é assim, ele é um cara sábio, ele é racional, né? Ele tem foco, ele tem direcionamento, ele aguenta o peso da responsabilidade. Se você for ver aqui, ele tem o trono de pedra, né? E ele é regido por Ares. E Ares é regido, por sua vez, por Marte, que é o deus da guerra. Então, nós temos nesse mês uma força de ação, de início, bastante grande, porque o imperador é um líder, é aquele que sai e domina, que tem foco, que tem estratégia, que tem direcionamento, né? Não é à toa que ele é o imperador, ele tem um império, ele não tem um reino, ele é a soma dos 4 reis, né? Então, ele tem equilíbrio nas ações. Mas aqui a gente está falando de uma pessoa sábia, certo? Então, a questão é, ele determina aquilo que precisa ser feito na hora que tem que ser feito. Nós estamos sob a regência de Saturno já, e ele tem muito de Saturno, né? Porque Saturno é quem comanda, é o pai do cosmos, como a gente diz, né? E na sombra ele é inflexível, e aí é que a gente tem que tomar cuidado, porque você, neste mês, né, seria bom agir com a força e a liderança de um imperador, né? Contudo, com muito cuidado para não cair no lado sombra, que é o autoritarismo. Porque o que acontece? O Sol, que está cruzando com ele ali, no lado negativo, fala de orgulho, fala de arrogância, fala de prepotência. Né? E o imperador também. Ele é uma autoridade, sim, mas quando ele perde o juízo, ele fica inflexível. E isso não vai ser bom neste mês, tá bom? Porque vai ser um mês de uma potência, de uma força beligerante muito grande, né? Marte é a mola propulsora, mas é também o estupim da bomba. Marte, assim, 2 palitos para começar uma guerra. E a gente não nem precisa pensar em termos de mundo o que está acontecendo, a gente já está vendo o que está acontecendo. Então aqui, qual é a questão? Neste mês de abril, né? Não queira se impor demais e também não permita que se imponham sobre você, tá? Porque a carta da força e a carta da justiça, elas... Vamos começar pela carta da justiça. A gente fala aqui sobre decisões equilibradas, sábias, racionais e frias. O que tem que ser feito será feito e é assim que o imperador age, certo?
E a carta da força, por sua vez, é a carta da persuasão, mas a carta da inteligência, né? Da autoconfiança também, né? Da nossa força de vontade, do nosso poder pessoal e assim, do controle das nossas emoções. Né? Então a gente está falando de uma força de vontade para superar os obstáculos que podem aparecer no caminho e que sempre aparecem, obviamente, né? Então a pergunta é como é que você lida com os desafios? Com a inteligência e a força de um imperador? Ou com o descontrole e a inflexibilidade desse ditador, que no lado sombra é isso que ele é? Né? Então aqui a gente está... você vê que a mulher aqui, ela abre a boca do leão na maior sem cerimônia. Por quê? Porque ela não precisa... como é que eu digo? Ela não precisa se impor. Ela é uma líder que não precisa se impor. Então ela tem a essência da liderança. Ela sabe o que ela está fazendo. Ela domina a situação tanto quanto o imperador. Tá bom? Então é uma carta de vitória, é uma carta da superação do ego, né? Porque na medida em que você controla os seus instintos e usa da sua inteligência para fazer as coisas acontecerem, você já está acima da média de muita gente, né? Então a gente tem aqui uma carta de sedução também, né? Mas que é usada que usada com inteligência pode persuadir as pessoas a fazerem aquilo que você quer. Então não precisa ser na guerra, como o imperador e Marte muitas vezes faz. A carta da morte, por sua vez, vem falar das transformações que irão acontecer, né? A gente terá um eclipse aí no dia 8 bastante potente, que é um acelerador, né, de acontecimentos, e o eclipse ele pode começar a ser sentido alguns dias antes, alguns dias depois, não só no dia 8, tá bom? E muitas coisas terão que ficar para trás, né? Porque a revisão da morte é isso, né? A gente chega num patamar em que a gente tem que ver o que vai, o que fica, o que ainda tem utilidade, o que não serve mais, né? São os rituais de passagem. A gente deixa de ser uma criancinha para se tornar adulto, e é isso que o imperador pede. O imperador não tolera mimimi, o imperador não tolera nhenhenhen. É para ser feito, será feito. Com frieza, com racionalidade, com inteligência, com persuasão. Se precisar ir para a guerra, ele vai também, né? Mas a morte fala de uma transformação interna, né? Onde você amadurece e muda de nível. Então, vamos para frente, porque assim, a gente tem aqui na carta da criança e na carta dos caminhos um caminho de poder, um caminho de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, né? A chegada de novidades aqui com as crianças, com a criança, aqui é a carta dos herês, né? E a gente fala de surpresas, mas de construir um futuro principalmente. E é isso que o imperador faz. Ele constrói o império dele, ele não espera que isso caia do céu, né? E aqui a gente tem que estar bem atento a tudo aquilo que está em volta, porque aqui nós estamos com a carta do valete de espadas. E o valete de espadas é aquele jovenzinho que está prestando atenção em tudo. E qual que é o lado sombra da carta da criança? É a imaturidade, é a irresponsabilidade, é a fragilidade, né, da criança mesmo. Então a gente está falando aqui de se abrir para novo, de construir um caminho nesse mês e principalmente de uma ação madura e firme, né, para você não ser ingênuo, para você conseguir alcançar os seus objetivos, para você não ser impulsivo como uma criança é, né? E se a gente está falando de uma casa aqui, se a gente está falando do imperador como estrutura, isso tudo tem muito a ver com a família. Então, para quem tem filhos, muita atenção aos seus filhos nesse mês, tá bom? Porque muito provavelmente eles precisarão de vocês, ok? E a carta da casa fala assim, né, do lar, fala de segurança, de prosperidade, né? Alguns aqui poderão fechar negócio, mas eu digo que é importante que vocês tomem bastante cuidado, porque nós entramos hoje com Mercúrio retrógrado, né? E Mercúrio rege a comunicação. Então, esse mês, ele vai assim até dia 25,
e ainda vai ficar estacionário até o dia 27, 28. Então, portanto, esse mês inteiro, você está falando A, B, a criatura está entendendo o alfabeto inteiro. Não foi nada disso que você falou. Então, cuidado com o que você escreve, cuidado com o que você assina e, principalmente, cuidado com aquilo que você fala. Esse mês é um mês onde falar é prata e calar é ouro, tá bom? Então, aqui a gente está falando de sucesso nos negócios para muita gente, né? Até, inclusive, de sorte, de compra de casa e etc. Então, seguindo aqui, a gente tem a carta número 22, que é a carta dos caminhos, que é uma carta, como eu falei, de poder, de ação, de organização, de escolha, de decisão. Aqui é fazer, aqui é ir, né? Aqui a gente está falando também, é a carta de Ogum, né? De alguém que pode ser muito briguento, né? Precipitado, então, portanto, cuidado com essa força de ação do imperador, né? E a gente está falando de disciplina, de organização e de renovação, né? Como é que a gente tem aqui, como é que é a nossa força de vontade para superar o obstáculo? Percebe que está tudo interligado? Né? Aqui a gente tem o 8, aqui a gente tem o 22. 2 mais 2, 4. Né? E 4 mais 4, 8. Então a gente está falando de um momento de seguir em frente, né? De abrir novas possibilidades, de abrir novos caminhos, que é o que o imperador faz. Né? Ele desbrava, ele vai para frente, ele vai para cima. E o Sol fecha essa conversa nossa, também falando de novos caminhos, né? Falando de saúde, de vitalidade, de crescimento, de abundância, de potencial de riqueza, de sucesso, de disciplina, de sabedoria, mas fala de experiência também, né? E do nosso autocontrole, né? Porque isso tudo precisa acontecer com muita autoridade. E quando você tem autoridade, você não é autoritário, tá bom? Então, assim, é uma carta de autoafirmação, de autoconfiança, né? De uma pessoa que tem um poder pessoal muito forte, um poder mental muito forte, então de raciocínio rápido, de raciocínio lógico. E, obviamente, a gente precisa voltar a falar do cuidado com a arrogância, com a prepotência e com o orgulho. Né? Aqui a gente está falando de maturidade. Tá? Então, seja como for, seja por onde você olhar na numerologia do baralho cigano e do tarô, nos arcanos maiores, é equilíbrio, é direcionamento, é foco, é seriedade. Agora é Saturno no pedaço. Agora é a força de Áries, assim, a todo vapor. Então, todo cuidado é pouco, né? E toda inteligência é necessária nesse momento. Né? É o mês de Ogum, é o mês de muitos conflitos, lamentavelmente, né? Mas isso não está sob o nosso controle. Né? E eu penso que a gente precisa sempre olhar para aquilo que depende de nós. Então, se você já está sabendo de tudo isso, foco, direcionamento, existe vitória, existe sucesso, existe abertura de caminho para o novo, existe estrutura, existe tudo de bom aqui nessa mesa. Desde que você use a sua inteligência, desde que você faça a coisa certa, desde que você tenha paciência, que para Áries é a coisa mais difícil de ter, né? Ele é muito rápido, ele quer tudo para ontem, porque ele é fogo, ele quer, ele vai, ele faz. E ele é a regente do imperador, tá bom? Então, tenhamos todos um mês de abril bastante proveitoso, né? Bastante iluminado. Eu vou tirar aqui só a abertura dos arcanos maiores para a gente ver o que mais pode clarificar isso aqui. E aí a gente já encerra, tá bom? Vou fazer agora essa abertura geral coletiva, tá bom? Se servir para você, você encaixa no seu momento, se não, libera para o universo, porque para alguém há de servir, ok? Vamos lá. Peço claridade, entendimento e proteção. A Lua, né? Aqui a gente está falando da carta das ilusões, da carta do medo, da carta
da noite, do obscuro, do oculto e da intuição. E aqui, novamente, a carta da força, que é tudo aquilo que a gente já falou, né? E veja, nós temos o sol, o dia, a força crística nesse amarelo aqui, né? Que é a força do nosso plexo solar com a luz da lua. Então é preciso, sim, dominar não só os nossos instintos, como também os nossos medos, né? Vamos ver o que eles querem dizer aqui. Como eu sempre falo para vocês, nada de procurar pelo em ovo, mas também olho atento, como a gente viu com a carta da criança, né? Às vezes as coisas estão na nossa cara e a gente está fingindo que não vê. Sete de copas, a carta das ilusões, muitas vezes, o valete de paus, uma energia muito jovem, e o 2 de copas, né? A carta dos encontros, das parcerias, e o valete de espadas aqui que já tinha saído lá. Acabamos de falar dele. Então aqui a gente tem um pedido para que você fique bastante atento a tudo aquilo que chegar como proposta dentro das suas escolhas. Porque o valete de paus, ele é aquele jovenzinho que quer descobrir, que quer fazer, que quer acontecer, né? Ele está começando a vida, né? Então ele tem muito fogo e pode esperar aí por comunicação, algumas não muito agradáveis, né? Se a gente pensar ali no valete de espadas, mas saiba que você tem todas as condições para resolver as coisas. E essas informações que podem chegar têm sim a ver com parcerias, sejam elas românticas ou não. Tá? O mundo, o fechamento de um ciclo, um arcano maior, 2 de ouros, a carta da adaptação, e os enamorados, outro arcano maior. No fundo do maço, o rei de copas. Um mentor, um grande sábio, né? Uma pessoa que tem uma estrutura emocional bastante potente. Nós falamos sobre o domínio das emoções e o uso da razão, que é o que a força fala também, na abertura com o imperador. E aqui um ciclo está se fechando. E outras possibilidades estão se abrindo aí. A escolha está na tua mão, né? A gente tem os enamorados aqui embaixo da carta do 2 de copas. Ou seja, se você vai ficar com esta pessoa, vai fechar esta parceria, depende de você. O fato é que existe um início aqui, né, que pede uma adaptação, porque algo se fechou. Agora, com o 7 de copas, nós temos aqui muitas possibilidades no lado luz e muitas ilusões no lado sombra, porque a carta do 7 de copas fala da gente se perder nas tantas opções, né? Mas com a sabedoria desse rei, se você der um passinho para trás, você vai saber fazer a escolha, porque o mundo fala de completude. Quem chega na carta do mundo já viveu a jornada. Então, experiência você tem. E se você tem experiência, você pode sim escolher da maneira correta. No entanto, desde que você domine as suas feras e domine os seus medos, né? Não caia nas esparrelas, nas ilusões. Vá atrás de saber tudo bem direitinho, tá bom? Justamente por conta desse Mercúrio retrógrado, né? Então, assim, as coisas parecem uma coisa, você entendeu aquilo, mas não era bem aquilo que a outra pessoa estava dizendo, então, devagar com andor. A carta dos pássaros, a carta de comunicação, da gente ver as coisas, né, de uma perspectiva mais alta, né? Fala de fofocas também, cuidado com isso, né? Mas fala de comunicação, fala de alegrias, fala da chegada de novidades. A carta do jardim, que é outra carta também que fala de muita fofoca. Gente, cuidado, né? Cuidado, porque aqui a gente está falando de encontros, né? De parcerias,
no mês explosivo, né? Então, a carta do jardim fala sobre um desfrutar, né? É a carta de cura. Então, aqui a gente sempre pensa em contemplação, né? Você sair para se divertir, para descansar um pouco a mente, né? Para pegar um pouco mais leve, mas para fazer contatos também, contatos que podem te abrir portas, né? Só que, como tem muita gente aqui, do lado da carta dos pássaros, cuidado com a fala. E a chave. Eu estou falando que se tem um mundo aqui, a chave para um novo início está na tua mão, certo? E essa chave tanto abre portas como ela fecha. O que é que você tem que escolher e deixar para trás, né? Porque com o 7 de copas e os amantes aqui, é a carta dos peixes. A carta da fluidez, a carta do dinheiro, da fertilidade, da prosperidade. O imperador lá também fala de filhos, né? Então, a gente precisa ficar esperto, porque a carta dos peixes também fala disso, não só de dinheiro, né? Então, a gente tem lá a carta da criança, tem a carta do imperador, a gente tem a carta da casa, que fala também de filhos. O fato é que é um mês aberto, é um mês de encontros, é um mês de fechamento de ciclo, de escolhas, né? Onde você terá a chave para abrir e fechar as portas, né? Para tomar as decisões certas, desde que você haja com sabedoria, com um incrível controle emocional, e a grande sacerdotisa está embaixo desse rei. Ou seja, é controle emocional total, tá? É isso que faz o imperador ser um imperador. Ele não tem mimimi, ele não tem nhenhenhé, né? Ele age em silêncio, ele vai, ele faz e ele acontece. Tá bom? É o que eu tenho para todos nós. Eu espero que a gente possa aproveitar esse mês com bastante alegria e que a gente supere os desafios também com muita força, com muita coragem. Ok? Obrigada pela presença de vocês novamente. Espero ter sido útil de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.